Olá, eu sou o Damon Carvalho, Head e gestor responsável pelos fundos macro da Claritas. Nós vamos falar hoje sobre a rentabilidade dos fundos Claritas Red, Claritas Total Return, Claritas Advisor, Claritas Institucional, Claritas Inflação Institucional no mês de abril, bem como a gente vai falar sobre o portfólio atual e o nosso cenário perspectivo para os próximos meses. Bom, pessoal, o cenário que a gente teve no mês passado foi um cenário bastante positivo para os mercados internacionais, para o mercado de risco como um todo. A gente teve bolsas no mundo subindo levemente, S&P subindo 0,5%, Europa subindo um pouco mais de 1%, o MSCI Global subindo um pouco mais de 2%. Então a gente teve ativos de risco andando muito bem. O principal motivo para esse caso foi que depois da gente passar ao longo do mês de março sobre riscos de crises bancárias por conta do Silicon Valley Bank, né, no Vale do Silício, e do Signature Bank também, nos Estados Unidos, e também da compra do Credit Suisse pelo banco UBS, a gente teve um arrefecimento, uma redução desse calor dessa crise bancária vindo dos Estados Unidos. Na nossa visão, isso ainda não acabou, mas de uma certa forma arrefeceu, principalmente por conta dos depósitos e linhas emergenciais que o Fed disponibilizou. Por outro lado, também a gente teve aí dados ao redor do mundo de atividade na margem um pouco melhor do que o esperado. Nos Estados Unidos a gente começou a ver aí uma resiliência muito grande em relação à atividade, com o ISM vindo maior do que 50 no de manufatura. A gente teve na zona do euro números melhores dentro do que esperado, números de PMIs aí também acima de 54. Então a gente estava vendo números muito positivos de atividade global. Que acabaram animando um pouco mais o mercado. Então, quando você tem uma atividade global mais resiliente, com a retirada dessa crise, desse sentimento de crise financeira, crise bancária nos principais blocos comerciais, voltamos a olhar aí os dados de inflação, que é o grande vilão ao longo do ano, e a inflação, ela segue, de uma certa forma, ela segue desacelerando, o que permite com que os bancos centrais façam pelo menos uma pausa ou estejam perto do seu período final de ciclo. A gente viu isso na parte do Federal Reserve nos Estados Unidos, onde ele sinalizou uma pausa depois de 10 hikes, aí uma pausa na taxa de juros entre 5 e 5,25, abaixo do que o mercado esperava. Ele ainda está bastante desconfortável com o ritmo de corte de juros no segundo semestre desse ano, de 2023, mas a gente acredita que, e ele está sinalizando que vai ser um high for long para tentar ancorar expectativas de longo prazo, mas a gente acredita aí que o Banco Central americano ele está num período de pausa, isso acaba fomentando um pouco ativos de risco. Já o Banco Central Europeu, por exemplo, ele subiu 0,25 na sua última reunião. A gente acredita que tem mais uma alta residual, mas também está muito próximo do final do seu movimento. Quando a gente soma isso, olhando a China, que vem com dados de atividade ainda bons, com uma diferença muito grande entre dados de serviço e dados industriais, mas dados de atividade melhores, sinalizando um PIB na ordem de 5,5% a 6% para este ano, o mercado global como um todo se animou em termos de atividade e acabou tendo uma performance positiva dos ativos de risco. Na nossa visão, o cenário ainda é desafiador, porque a gente ainda vislumbra aí um cenário de risco de recessão por parte, principalmente dos Estados Unidos, ainda ao longo do segundo semestre desse ano, principalmente quando a gente olha o mercado de housing, quando a gente olha os PMIs regionais de alguns estados, quando a gente olha os índices de confiança nos Estados Unidos cedendo, a gente acha que o risco de uma recessão está cada vez mais quente, e isso a gente acaba vendo que o reopen da economia da China e está fazendo o PIB da China ficar mais animado, mas a gente vê uma divergência muito grande entre a parte de serviços e a parte industrial, com a parte industrial vindo um pouco mais fraco, o que a gente acaba vendo isso principalmente nas commodities. As commodities acabaram ficando mais fracas, tanto petróleo, que cedeu bastante ao longo do mês passado, quanto minério de ferro. Teve uma mostra aí que o dado de atividade como um todo está melhor, mas não o dado industrial. Isso, de uma certa forma, nos preocupa um pouco. Mas o cenário fora, no mês de abril, foi um cenário mais positivo para os ativos de risco. Aqui no Brasil, a gente também teve um mês positivo, com o real vindo para R$5, com a nossa bolsa valorizando um pouquinho, com a nossa curva de juros caindo um pouco, principalmente arrastada por conta desse cenário global, ok. Um fluxo, novamente, a gente teve fluxo de investidor estrangeiro para o Brasil, a gente teve dados de atividade que estão vindo cada vez melhores, e a inflação, ela está cedendo também, está tendo cenários de desinflação um pouco mais lentos do que a gente esperava, mas estamos tendo cenário de desinflação. O que a gente teve de novidade ao longo do mês de abril foi o anúncio do arcabouço fiscal, né, que para a gente ainda é um arcabouço que tira o risco de cauda
de descontrole da dívida pública nacional, mas a gente não vê uma estabilidade dessa dívida no longo prazo, a gente vê uma dívida em relação ao PIB subinte, mas e ainda muito dependente de um aumento na arrecadação, se já havia zeragem de algumas exonerações, seja via aumento de arrecadação, aumento tributário. A gente acha inevitável que aconteça uma desses dois fatos, além de receitas extraordinárias para poder fechar essa conta e estabilizar a dívida no longo prazo. Por isso que a gente acaba achando que esse arcabouço veio de uma forma não tão ruim quanto a gente esperava. Ele veio estabilizando a dívida muito num prazo um pouco mais longo do que a gente acreditava e dependente muito tem muitos cis nesse arcabouço fiscal. Então, uma falta foi uma flexibilização na lei do crime de responsabilidade fiscal, porque agora você pode apenas escrever uma carta pelo que está sendo proposto e deve ser votado no Congresso, com medidas um pouco mais duras na nossa visão, mas o que foi proposto foi uma não responsabilização dos gestores públicos se não for atingida esse arcabouço, assim escrever uma carta. Isso tira esse enforcement, esse poder dessa regra, então acaba sendo mais um norte do que a gente gostaria de fazer, mas não tem nada que o force os governantes a fazerem. E a gente acaba dependendo de, como eu falei, de arrecadações extraordinárias, de uma meta de primário muito ambiciosa para poder estabilizar a dívida, e mesmo uma meta ambiciosa, ela acaba não estabilizando essa dívida. Então, é uma boa intenção, uma carta que mostra um certo norte, porém ele depende de bastante cis para poder dar certo. Então, de uma certa forma, a gente continua cauteloso em relação a essa parte de fiscal. Temos que ver o desenrolar dele ao longo dos próximos meses, aí na sua votação agora no Congresso, para a gente ver quão crível vai ser esse arcabouço fiscal e quanto de base para ancorar as expectativas de médio e longo prazo, que é o importante para a gente, a relação de dívida-PIB. É importante esse arcabouço para a consolidação de uma política econômica e fiscal que tem que andar juntas. Pelo lado da atividade, a gente teve números melhores do que esperado aí, a gente está tendo um PIB, teve um BCBR bastante forte aí no primeiro TRI, né, com mais de 3,3, em cima não apenas na parte de agrícola, mas também na parte de serviços, aí com números fortes. Tivemos um alívio no mercado de crédito aí depois do caso Americanas, ao longo do primeiro trimestre. A gente teve um alívio no mercado de crédito que está voltando a ter uma normalização, com uma moderação nesse crescimento da carteira de crédito em um ritmo ok ao longo dos últimos meses. Então a gente está falando que está tendo uma normalização no mercado de crédito, e o mercado de trabalho ele está com um ritmo bastante adequado ainda. Então a gente tem um risco aí na Claritas, a gente vê um risco de um potencial upside no PIB para esse ano. A gente já falava de um PIB de 0,6, a gente fala de um PIB um pouco superior a 1% agora, 1,1. Então a gente acha que, somado esse cenário de atividade melhor, esse cenário de arcabouço fiscal de uma certa forma que tira o risco de cauda, mas não o elimina, e a gente ainda tem que ver como que ele vai passar ao longo do Congresso, somado a uma inflação que está vindo um pouco mais, está desacelerando de uma maneira mais lenta do que a gente esperava, mas está desacelerando. A gente acha que tudo isso somado permitiria ao Banco Central apenas acortar os juros ao longo do segundo semestre, mais para o final do segundo semestre. Para ele antecipar esse corte de juros ao longo do começo do segundo semestre, a gente precisaria ver atividade mais fraca, o que a gente está vendo, na verdade, nesse momento, inversões, o mercado de trabalho mais fraco, que a gente também está vendo um mercado mais tranquilo, ou uma inflação mais forte para baixo, que a gente até vislumbra uma inflação cedendo um pouco mais, sim, dos nossos números iniciais. Então a gente vê aí uma possibilidade de um ciclo de corte de juros que, na nossa cabeça, vislumbra algo por volta de 350 bases no ciclo como um todo, mas a gente estava vendo esse início do ciclo mais para o final do terceiro TRI e começo do quarto TRI. A gente acha que isso pode ser antecipado a decorrer dos dados correntes de atividade. Enquanto o Banco Central continua mantendo esse tom duro no seu comunicado, a gente vai vendo uma ancoragem das expectativas de inflação de médio e longo prazo, que acaba fazendo com que as curvas de juros no Brasil de médio e longo prazo acabem cedendo um pouco mais, a despeito desse risco fiscal que a gente vê no desenrolar do arcabouço ao longo do último mês. Ainda vemos como um risco aí o anúncio da meta do CMN, meta de inflação na CMN, nos próximos meses.
Vemos como positivo se o CMN não alterar a sua meta de inflação, mantiver o nível atual de meta de inflação, a gente vê que isso possibilitaria um corte de juros antes do que esperado. Se ele alterar, eu acho que isso pode talvez desancorar a expectativa de inflação de médio e longo prazo e a gente pode demorar um pouco mais para começar o ciclo de corte de juros. Então, na nossa visão, a gente até acredita no corte de juros ao longo do segundo semestre, mas com um cenário base que não tem uma alteração aí no cenário de meta de inflação. Com isso, gente, eu posso dizer que o nosso cenário é um cenário ainda cauteloso, otimista com o cenário brasileiro. A gente está ligeiramente comprado em Bolsa Brasil, pequeno, mas com uma carteira mais focada em small caps, uma carteira que sofreu no mês passado. A gente sofreu numa carteira de Bolsa por ter uma carteira que foi bem na parte de petróleo, sistema bancário, mas a gente perdeu no nosso call de reopen de China, porque a gente estava mais comprado em commodities. As commodities acabaram sofrendo por conta dos índices industriais, principalmente na China, não reagindo ao crescimento do PIB que está vindo de lá. Continuamos acreditando que isso deve desenrolar ao longo dos próximos meses, então a gente continua tendo uma carteira um pouco menor, mas ainda focada aí numa distribuição entre commodities e small caps e ações que se beneficiam no mercado doméstico, da queda da curva de juros no mercado doméstico ao longo do segundo semestre. E essa carteira de bolsa sofreu no mês passado um pouco, tanto na parte fundamentalista quanto na parte tática de curto prazo. Na parte de bolsa ainda, a gente tem uma cabeça que as bolsas internacionais elas estão caras, e tem uma tendência a ficar mais vendida em bolsas desenvolvidas para ficar comprada em bolsas emergentes. Esse trade não funcionou ao longo dos últimos 2 meses. Mês passado foi ligeiramente negativo novamente, então o nosso book de bolsa teve uma performance negativa no mês passado na parte direcional dos fundos. Citando ainda de bolsa, a parte long and short fundamentalista da parte do fundo Claritas Total Return, lembrando que é um fundo tocado a 4 mãos, a 6 mãos na verdade, eu na parte direcional, Eduardo Moraes na parte long and short fundamentalista, que teve um prejuízo na sua carteira no mês passado, e um call long and short quantitativo, que teve um resultado positivo pela sua descorrelação com os outros ambientes, com os outros books, mas o book de bolsa do Claritas Total Return foi negativo, também impulsionado por conta do long and short fundamentalista. Nos demais fundos macro da casa, a gente teve um book negativo por conta da carteira de small caps, do stock picking, que acabou não sendo satisfatório, e o que a gente estava direcional comprado, dado que a nossa carteira direcional comprada é bastante pequena hoje, a gente está bastante protegido com o índice, acabou tendo um resultado ligeiramente negativo no book de bolsa. Na parte offshore, a gente está vendido nas bolsas internacionais e comprado em bolsas emergentes. No caso do hedge do Total, comprado em bolsas emergentes e comprado em bolsa mexicana contra a bolsa americana, que teve um resultado ligeiramente negativo no mês passado também. Na parte de juros, foi um book que tirou bastante performance da gente no mês passado. O book de juros local foi positivo. A gente, no nosso book direcional, comprado em juro real e comprado em aplicado em juro nominal, teve uma performance positiva, mas a gente teve uma perda no book local na inclinação da curva. A gente estava apostando numa inclinação positiva da curva de juros no médio e longo prazo, que acabou tendo uma performance bastante negativa no mês passado, acabou superando um pouquinho aí a nosso book direcional. Então, nosso book de juros local foi ligeiramente neutro no mês passado. O que acabou acarretando prejuízo, principalmente o Claritas Hedge, Claritas Total Return, foi a posição internacional offshore, tomada em juros offshore. A gente tinha uma posição tomada bastante grande em Japão, que sofremos um prejuízo razoável com a não liberação do Yield Curve Control por conta do Banco Central japonês. Ele continuou com uma sinalização bastante dovish, bastante leniente em relação à inflação. Principalmente, a gente vê a atividade um pouco mais forte, a gente vê um aperto nas condições de crédito no Japão, mas o Banco Central japonês está pedindo mais tempo para analisar os dados, e esse mais tempo para analisar os dados fez com que as curvas de juros de 10 anos no Japão sofressem fortemente uma queda, e a gente tinha uma posição tomada nisso que acabou sofrendo no mês passado um resultado negativo nos fundos, e a gente acabou zerando essa posição. Então, o nosso book que foi detrator de resultado foi o book offshore, o juros local teve um estado neutro, ligeiramente positivo. O book de bolsas foi negativo em ambos os casos, tanto no offshore e local. E no book de moedas a gente teve um resultado neutro no book de juro de real. A gente tem algumas operações que ganham com real abaixo de R$5 para o final desse mês, algumas operações com opções, que a gente acredita que deve ter um resultado positivo. E no final, e o book de offshore, continuamos apostando aí numa moeda, num dólar fraco,
com diferencial de moedas comprado em euro, vendido em pound, comprado em Austrália, vendido em Nova Zelândia, e justamente a Austrália contra a Nova Zelândia, o Banco Central australiano, ele teve uma sinalização bastante hawkish em relação à condução da sua política monetária, que a gente teve um resultado ligeiramente negativo. Então, nosso book de moedas foi um resultado negativo no mês passado também. Continuamos ligeiramente comprados em ouro e petróleo via opções, e ouro no futuro, no caso do Claritas Hedge, Claritas Totoitano, que teve um resultado neutro, ligeiramente negativo. Então, os fundos mês passado não tiveram uma performance muito satisfatória. A gente teve o Claritas Hedge rodando praticamente zerado no mês passado, o Claritas Institucional rodando 75% de CDI, ele rodou 0,70 no mês, o Claritas Advisory rodando também mais ou menos 60% do CDI, e o Claritas Total Return e o Claritas Inflação rodando 0,60 positivo, rodando 70% do CDI também no mês passado e do seu benchmark, 70% do seu benchmark, e o Claritas Total Return por conta de menos alfa gerado no book de long and short fundamentalista, que também teve um prejuízo nesse mês por conta de um book mais focado em small caps, principalmente no setor ligado à logística no mercado doméstico. A gente teve um resultado que o fundo acabou rodando menos 1,10 no mês passado, continuando essa performance aí insatisfatória na nossa visão ao longo desses primeiros meses do ano de 2023. Bom, é isso, pessoal, que eu tinha para colocar para vocês. Coloco a área comercial, a área macro, a minha área econômica completamente à disposição de todos. Até a próxima, muito obrigado.